Tô com saudade de Jackson do Pandeiro. Tô com saudade que é coisa de brasileiro. Marco, Leonardo, sejam bem-vindos a Porto Alegre. Ô, Porto Alegre. Nossa cidade está tendo o prazer de receber o Clube do Balanço, né? Faz tempo que vocês não vêm aqui. Muito tempo e que saudade de Porto Alegre. Eu tava comentando com a Kika de como é especial essa conexão que a gente tem com Porto Alegre. E por uma coisa simples, né? Por ter tocado na rádio há 18 anos atrás, uma música tocou e cria essa conexão musical, amorosa E é especial porque a gente aqui no Sul tem essa relação com swing, né? Uhum. E vocês vêm com o samba rock mesmo, aquele paulistano. E a gente super se entende nessa língua, né? O swing e o samba rock se encontram de uma maneira bem bacana, né? Sim. Como é que vocês vêm trazendo isso? O samba rock tem uma característica de ser muito pluralista, né? Assim, muito contagiante, assim. E não é um estilo que você conhece, gosta, mas às vezes não rola aquele convite imediato, né? Então, quando está com um pé na história, aqui o swing é muito bom, tem grandes mestres gaúchos que tocam, Pois é. são parte. Porque tem essa conexão com o Sul, né? Tremendamente. Quando a gente estava constelando o Clube do Balanço, isso eu estou falando de 97, 98, tinha uma grande amizade com o Luiz Wagner. Sim. E o Luiz Wagner, a gente falava muito, a gente tem que fazer um trabalho que fale sobre essa questão desse balanço que existe em São Paulo e no sul do Brasil, a cultura afrodescendente do sul do Brasil. Sim. E as pessoas falam, não existe cultura afrodescendente abaixo do... Não tem regra no Rio Grande do Sul, o samba de São Paulo não existe, né? E fala, a gente precisa fazer isso, o samba rock. Ele foi um cara que filosoficamente estruturou muito essa história do Clube do Balanço. Grande mentor, sim. E quando a gente fez o primeiro disco, ele, você lembra? Ele estava lá o tempo inteiro, inteiro. tocando uma guitarra, pirando. Porque a energia que ele tem até hoje. Que ele tem até hoje. E ele até falou, e ele falava, o Bedeu tinha que estar aqui. O Bedeu, quando a gente gravou o primeiro disco, tinha morrido há 2 anos, 3 anos. Tinha ido há 2, 3 anos. Ele falou, tem uma música aqui do Bedeu e do Alexandre que vocês precisam gravar, o Falso Amor. Então teve toda uma conexão que a gente teve com a história do sul do Brasil. Desde o comecinho. Com Wagner, com Bedeu. Tanto que a gente dedica o primeiro disco ao Branca de Neve e ao Bedeu, né? E a gente começou a construir essa história de fazer um trabalho musical pensado num baile paulista. E ficou muito maior do que a gente imaginava. A gente começou de um jeito super assim, não diria Tocar amador. no baile. Sim. Essa era a ideia. Começamos no jeito, vamos tocar no baile e tá. Estão tocando. Estamos tocando. Vamos lá, 20 E o anos samba depois. rock é patrimônio cultural, né? É importante a gente destacar isso aí, que é um marco bastante importante, né? Então, Sim, porque eu acho que também essa coisa do Clube do Balanço ter mexido nessa coisa cultural muito latente, muito forte de São Paulo, que pertence às famílias, que é de... Sim. Quando a gente começou a tocar, a gente não fazia ideia de como a gente ia tocar todas essas pessoas. E foi uma resposta muito forte, muito grande. Viveu toda a história do clube, os 4, 5 discos. Começou a vir toda uma geração nova ensinando dança, ressignificando a dança, várias bandas. E 20 anos depois, 15, 16 anos depois dessa história toda, começou a rolar uma discussão: por que o samba rock não pode ser um patrimônio cultural de São Paulo? Tem tudo para ser. O que é o patrimônio cultural? É algo que é vivo, que diz respeito a uma certa comunidade de um local, que é ressignificado por essa comunidade e que ele é trabalhado. Então,
dentro dessa definição, o samba rock é um patrimônio. Aí a gente foi atrás dos canais políticos e enfim, das articulações políticas que precisam ser feitas. E conseguimos. É muito legal, é muito legal. Muito legal. Quando falamos conseguimos, eu não estou falando de Clube do Balanço, Sim. eu estou falando de um monte de coletivo, um monte de DJ, um monte de bailarino, uma turma que se juntou para fazer isso, inclusive o Clube do Pra Balanço. marcar, muito legal. O samba rock conseguiu. Sim, Samba rock Samba conseguiu. Rock conseguiu. Perfeito. E como é que vai ser esse show aqui em Porto Alegre, esse retorno? Qual é a expectativa de vocês, né, pra Tá sendo tocar aqui lindo. depois de tanto tempo? Tá sendo lindo. Já tá rolando. Tá sendo lindo. Especialmente no Saldanha, né? Enfim, a gente tem várias ligações fortes. A primeira é do Santos, Rádio Ipanema, esse primeiro momento dele tocar umas músicas nossas e ter virado aqui. Um show histórico, na opinião, que a gente fez, que o Jorge Ben acabou dando canja. É uma coisa que ficou marcada na história do clube, acho que também nas pessoas que curtem samba rock aqui em Porto Alegre. Voltamos outras vezes. A Mário Quintana, a primeira vez, teve A uma Mário Quintana foi a primeira. primeira. Foi. Aí a gente Sei começou lá, a tocar. 10 pessoas olhando, né? Não, tinha bastante gente. Não Tinha? tinha, assim, tinha gente. Não era opinião. Não era bem, Saindo mas gente pra tinha fora. gente, sei lá, umas 500 pessoas que tinha, porque era aberto, né? É verdade. Sim. Era aberto. É um lugar bem bacana. Aí a gente vinha tocando e o pessoal ligado, assim, mas ligado. Aí quando tocamos no aeroporto, aí cantaram juntos. E foi surpresa, né? Não fazíamos nem ideia. Eu não fazia ideia. E o segundo momento muito bacana foi numa das outras viagens, enfim, posteriores a isso, eu e o Reginaldo, o trompetista da banda, a gente gosta muito de sair depois do show, né? Sim. Aí a gente começou a rodar Porto Alegre e a gente falou, acho que tem um taxista, falou, gente, mas onde que é o lugar, enfim, da Negrada, onde que rola? Eu falei, é no Satélite Prontidão. Ah, sim. Aí a gente foi, né, já é mais longe, assim, então chegamos lá, eu e o Reginaldo, assim, e eu não conhecia o Nilo, né? Sim. Filho do seu Nilo. Filho do seu Nilo, maravilhoso. Satélite Prontidão, aquela Dispensa. instituição cultural de Porto Alegre. Oi, tudo bem? A gente é do Clube do Balanço, a gente vai... Vocês são do Clube do Balanço? Avisa a banda que os caras do Clube do Balanço... Aí a gente foi entrando, assim, naquele lugar que a gente... Todo mundo dançando e os caras já puxaram música nossa, a gente falou... A Caramba! gente foi entrando, eu já dei uma canja, e aí eu falei, pessoal, tem um lugar lá que a gente precisa tocar, que é o Satélite Prontidão. A gente voltou no Satélite Prontidão, foi um show maravilhoso, especialíssimo, selou essa nossa amizade, nossa parceria. Faz tempo que eu não vejo Baby Rose. Agora se dá falta que ela me faz. Fui procurar Baby Rose, quer saber? Ela nem mora mais lá. Mas eu não posso encerrar esse papo sem falar do samba do Marcos, né? É, Que a gente garoto. tá aqui. Alcione. Que o nome aqui Então, é maravilhoso. Era muito bom. Não, né, Gringo? Não tem ciúme, não. Não, ele não pode falar Ele que... falou tanto do trabalho solo, né? Que a gente É, vai falar. não, mas ele não pode falar que eu não apoiei, que eu sempre falei. Não posso. Não É um posso. trabalho solo, mas já com essa caminhada dessa galera toda aí junto contigo, né? Sim, eu acho que é uma coisa que naturalmente acabou surgindo na minha história, que é o Clube do Balanço me abriu muitas portas em muitos sentidos, assim, não só musicais, mas de poder me entrosar em lugares onde eu jamais teria me entrosado. Em São Paulo eu acabei conhecendo toda a história do samba, todas as comunidades do samba. Existe uma história de um samba paulista, do samba feito em São Paulo. Sim. E tinha um monte de composição que realmente não se encaixavam no clube, porque eu acabei compondo coisas mais de samba. E eu fiz esse trabalho paralelo, Sim. que é um trabalho de sambas, aliás, com uma concepção musical muito diferente da do clube, que é uma concepção mais de cavaquinho, violão, só percussões, que é o samba do Marcos, que é uma coisa que eu espero
poder vir mostrar daqui a pouquinho em Porto Alegre. Com certeza. E onde é que o pessoal encontra aí para ouvir? Tá nas plataformas? Plataformas digitais, só por Samba do Marcos. Já vem tudo, Spotify, Deezer e iTunes. É isso daí, uma aventura paralela ao do clube. Que ótimo. Chorei neste amanhecer pela última vez. Mudança não é pra você. Depois de 1000 vezes parei. Qual a última chance? Deixa pros metais.